Está começando mais um Ilha dos Desafios! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Shira e hoje estamos aqui para mais um tier list no canal. Eu disse que eu ia voltar com os tier lists do canal, estou aqui hoje para mais um tier list. Dessa vez, esse tier list é muito especial. Para as pessoas que tiveram infância, todo mundo vai entender que estamos aqui para fazer o tier list de Ilha dos Desafios. Se você nunca assistiu, faça o seguinte, depois de você assistir esse vídeo de tier list, você vai assistir todas as temporadas que tem de Ilha dos Desafios, que com certeza esse desenho fez a infância de muitas pessoas que nasceram nos mesmos anos que eu, porque não é possível. Esse desenho é maravilhoso. Então já deixem o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e comente aí embaixo qual que era o seu personagem preferido. Beleza? Sem mais enrolação, vamos começar! Ó, só relatando, pessoal, que muito desses eu conheço eles de cara. Eu sei quem foi o ganhador da primeira, da segunda temporada. Só que é o seguinte, eu assisti algum tempo atrás novamente, eu esqueci de nome de alguns personagens. Claro que eu vou lembrar dos personagens que eu mais gosto, né? E a gente vai indo, né? Eu vou explicar o porquê que cada um desses personagens vão estar em cada um desses pódios, porque é um tier list e a gente tem que dar a nossa opinião sobre eles. Beleza? Vamos começar pela Eva. A Eva foi uma das primeiras eliminadas que teve e ela era literalmente uma mulher forte que queria matar todo mundo, que estava ali apenas para ganhar o dinheiro e ao mesmo tempo ela não se importava muito com o dinheiro. Entende? Ela era quase irrelevante na história. Ela só era uma mulher completamente bombada e que queria matar todo mundo, entende? Só que falar assim, nossa, ela tá ali pelo dinheiro, eu não via isso, cara, porque ela só queria ouvir as músicas dela, entende? Ela não tava nem aí pro dinheiro. O Owen. Gente, eu sei que o Owen, ele é literalmente aquele cara engraçadinho e tal. Mas eu não quero dar spoiler, mas ainda assim eu não achei que ele mereceu, tá, gente? Ele é um bom personagem, ele é por ele ser engraçado, só que eu acho que ele não mereceu por conta que ele sobreviveu muitas das vezes por conta de outros jogadores. Tudo bem que ele era muito, tipo, ele sobrevivia a muitas coisas no desenho. Se vocês assistirem, ele sobreviveu a muitas coisas, né? Ele era muito resistente, ele não tinha nojo de nada. Ele comia cada coisa, ele salvava muito o time, mas ao mesmo tempo ele dava algumas mancadas, entende? Ele dava algumas mancadas, mas ele era um bom personagem, só que eu não esperava pelo final da primeira temporada, pelo menos. A Beth, cara, a Beth durante tanto tempo ela foi enganada pela Heather. Ela é uma boa personagem, sim, principalmente na segunda temporada. Ela é uma boa personagem porque ela acaba vendo que ela tá sendo só usada, mas ainda assim a Beth no começo ela era literalmente, nossa, gente, eu quero fazer amizade aqui e ela acaba sendo enganada, assim. Aquela pessoa que é enganada pelas pessoas mais fortes do bando. Ah, o chefe. O chefe dava medo em todo mundo. Ele nunca fazia uma comida boa. E o melhor episódio foi quando ele meio que se vestiu de Jason e ele foi atrás de todo mundo. Ele é um personagem assim. Ele é um personagem muito, muito, muito bom. Ele já fez vários memes, inclusive, eu acho que foi na segunda temporada, ou foi na primeira, eu tô esquecendo, que ele tentou mudar o DJ pra o DJ virar uma pessoa mais tipo um homem entre muitas aspas, né? Um homem mais maduro, um homem mais másculo, como ele mesmo dizia. Ai, ai, chefe, o chefe querendo matar todo mundo também lá. Ah, o Caipira, esse aqui, ele tava de bem com a vida, eu esqueci o nome dele agora. Ai, se eu lembrasse o nome dele, se eu lembrasse. Só que ele gostava da Brit. A Brit, ele gostava da Brit. Eu esqueci o nome dela completo, inclusive. E durante muito tempo a Gwen não gostava dele porque ele era aquele tipo de pessoa que tá sempre de bem com a vida, gente. Ninguém tá sempre bem de bem com a vida. E ele era esse tipo de pessoa. E ele era uma pessoa muito legal também. Eu gostava dele também. Ele era um personagem legal, assim. Inclusive, eu gostei no final da primeira temporada da amizade que ele fez com a Gwen. Realmente eu achei muito legal a amizade que eles acabaram tendo bem no finalzinho, antes dele ser completamente desclassificado. A Gwen era vencedora, cara. Não é porque ela é uma gótica, não é.
porque ela é completamente assim, não tem medo de nada, mas ela era uma personagem muito bem estruturada, cara. Inclusive, eu achei muita sacanagem o que eles fizeram com ela, tipo, colocar ela como uma pessoa talarica e fazer com que ela fosse uma pessoa completamente traidora, sendo que a Gwen não é assim. Eu não gostei do fato depois da segunda temporada, chegou na segunda temporada, eu esqueço literalmente que eles fizeram isso com a Gwen. Eu não gosto de verdade do que eles fizeram com a Gwen. E ai, a gente tem a Heather. Cara, a Heather, ela é uma personagem boa porque ela é uma vilã muito boa, cara. Ninguém detinha a Heather, ninguém conseguia. Ela era a pessoa mais manipuladora que existia no jogo. Ela era uma vencedora, mas era aquela vencedora que a gente não queria que ela ganhasse por ganhar. Ela iria ganhar porque ela foi inteligente. Ela e o Kira, eles estão assim. Eles trabalhariam muito bem juntos. Tudo bem que ela já teve as suas perdas, tal, no jogo, só que ainda assim ninguém derrubava essa mulher. Foi muito difícil. No final, ninguém conseguiu derrubar ela. Ela mesma se derrubou sozinha, entende? Então ela era uma personagem muito boa, assim. Eu não gostava das coisas que ela fazia, mas ainda assim, ela no jogo, ela era uma ganhadora. Ah, o Chris. Gente, o pior é a teoria que falam que o Chris é literalmente um psicopata que só pensa em dinheiro e só pensa nele mesmo, né? E o pior é que ele é exatamente isso. E ele literalmente só pensa no dinheiro e não tá nem aí pras pessoas. E ele coloca um monte de jovens numa ilha onde tem vários perigos e esses jovens poderiam ter sido mortos e ele não tá nem aí. Tipo, se ele tiver a comidinha dele, um lugar pra ele dormir super chique, pra ele tá suave, pra ele tá muito bom. E eu fiquei tipo, gente do céu, o pior é a gente pensar que o Chris atualmente ele tá preso, né? Literalmente por ele ter colocado um monte de jovens pra quase morrer numa ilha. Mas tudo bem, né? Já passou e é isso. A Brit, eu não sei falar o nome dela, é muito chique. Ela que era surfista, ela que namorava com Kaipura. E ela era uma personagem, por isso que os dois se davam tão bem, porque literalmente os dois sempre estavam de bem com a vida. Eu nunca vi isso. Inclusive, ela fazia parte do trio Parada Dura, que era o melhor trio, que era ela, a Gwen e a Alexana. Esse trio, pra mim, era o melhor trio das meninas que existia. Era ela, a Alexana e a Gwen. Na minha opinião, não tinha um trio que superava elas. Ah, o DJ. O DJ também era uma fofinha. Ele tinha um coelhinho de, de estimação e o coelhinho acabou sendo morto e tal. Ele ficou mó triste depois. Mas o DJ, ele era um amor de pessoa. Ele cozinhava bem, ele era um bom filho. Ele se assustava, o melhor eram os gritos que ele dava na hora. Os gritos dele eram o melhor, de verdade, era muito engraçado, o DJ. O Duncan, o famoso menininho de 16 anos, que eles tinham 16 anos, que literalmente ele dava maior trabalho, mas ao mesmo tempo ele ajudava algumas vezes. O Duncan, como eu falei, uma das coisas que eu realmente não gostei foi o fato do eu acho que os criadores, cara, o que tinha na cabeça de colocar o Duncan com a Gwen, tudo bem que durante algum tempo eu até shippei, porque os dois realmente, você olha para os dois e você fala, os dois combinam principalmente pelo fato dos dois terem a mesma personalidade. Só que ainda assim, os dois não foram feitos um pro outro, entende? A Gwen era pra estar com o Trent e o Duncan era pra estar com a Courtney. E não, tipo assim, fazer com que os dois ficassem juntos, os dois traidores. Não faz sentido isso. Eu fiquei muito, tipo, bolada em relação a isso. Fez os dois. Eles eram os preferidos do público. Era muito difícil alguém não gostar da Gwen e do Duncan. E daí eles vão lá e fazem com que o pessoal comece a não gostar deles por conta das atitudes. Não gostei. Leixana, eu sempre te amei. O cara literalmente tinha um crush na Leixana. E, tipo assim, tudo bem, cara, você tem um crush na Leixana. O cara sofria bullying, tudo bem que ele deixava as cuecas dele por aí. Ninguém quer ver uma cueca suja em cima da sua cama. Mas ainda assim, o cara foi um profissional. Graças a ele, a Courtney, ela foi completamente, tipo assim, desclassificada. Ele ficou com a Alexandra, o cara era mó apaixonado por ela, fez um poema pra ela. E o cara era manipulador também, ainda assim. Mas ele era um bom jogador? Ainda assim ele era, né? Só que
falar que ele era o meu personagem assim preferido também não era assim. Só que eu ria muito das coisas que eles faziam com ele. O coitado, ó, desde molho de pimenta, se eu não me engano, que colocaram na cueca dele, até eles rasgarem as cuecas do cara. O cara sofreu bastante bullying na temporada. O Trent, ai, Trent. O maior problema do Trent foi, além dele ter sido traído, né? Foi o fato dele ter. Tudo bem que ele aceitou beijar a Heather. Tipo, ele acabou, tipo, se beijando a Heather, cara. Tudo bem que ela deu em cima dele e tal, mas se não fosse por isso, ele não seria desclassificado. Ele não seria desclassificado. Ele não seria desclassificado, ele estaria bem com a Gwen se ele tivesse, tipo, como eu falo, ter tido uma comunicação com ela. Os dois estariam juntos até hoje, os dois foram feitos um pro outro, o Trent e a Gwen. Por quê? Por que fizeram isso, animadores? Ah, essa daqui era maluca. Ela voltava, ela ia, ela voltava, ela ia. Literalmente ela era uma personagem que ia e voltava, ela era engraçada também. Ela não tinha medo de absolutamente nada, às vezes ela era picada por cobras. Ela era aquela personagem bem maluca, ela me lembrava inclusive a Pinkie Pie, pra vocês terem noção. Porque é aquela personagem que ela quebra a quarta parede, parece que ela tá falando com você, é aquele tipo de personagem maluco assim que você não sabe muito bem o que explicar, né? Mas eu vou colocar ela nos bons personagens. A Alexana. A Alexana é superior, né? A Alexana não tem condições. A Alexana era a única que conseguia colocar a Heather no devido lugar, assim, no devido mesmo. As duas nunca se gostaram, mas a Alexana sempre foi uma ótima amiga, junto com a Gwen. Como eu falei, o trio Parada Dura era a Gwen, a Britney e a Alexana, as três eram muito fortes juntas. E não só isso, a Alexana, eu acho que ela era uma das únicas que era amiga de todo mundo, sabe? No jogo. É difícil você ser amiga de todo mundo. A Alexana, junto com o Owen, era muito difícil as pessoas não gostarem dela, entende? Ela era uma personagem muito, muito incrível, além de ser uma amiga muito boa, né? Também. Eu gosto muito da Alexana. Eu até esqueci agora o que eu ia falar sobre ela, mas depois eu lembro no decorrer do vídeo. Cara, essa daqui sofreu demais na mão da Heather. Eu até esqueci. Só que no episódio da bicicleta, ela realmente viu quem que era a Heather de verdade. Ela realmente sacou e falou assim. É Lindsay o nome dela, lembrei. E ela realmente sacou e falou assim: Quer saber? Você não. Nossa, ela, tipo, acabou com a Heather ali. E assim, eu só posso dizer que ela é uma personagem em desenvolvimento. É aquela, literalmente, eu não gosto de falar, tipo assim, porque todo mundo fala que loira é burra, mas eu não acho, mas tudo bem. Eles fizeram aquele meme de, tipo assim, uma loira burra e colocou ela como exemplo, assim, sendo que eu não acho. Mas ainda assim, ela literalmente teve um bom desenvolvimento ao decorrer do desenho, porque ela literalmente parou, ela cansou de ser usada pela Heather e ela venceu na vida. Inclusive, foi graças a ela que a Heather, no final, o que aconteceu? A Heather acabou perdendo o jogo por conta do desafio que ela tinha proposto. Então ela foi assim, diva, hablou demais. O Ezequiel, cara, esse daqui, quem gosta, nem a gente. O Ezequiel é o maior machista deste desenho. Ele foi o primeiro a ser eliminado e o cara literalmente foi eliminado porque ele disse o seguinte, que as mulheres não conseguiam fazer absolutamente nada como os homens. Literalmente ele disse algo parecido como isso. Ele foi completamente babaca e ele falou isso na frente da Eva e da Bridget, se eu não me engano, justo para elas duas que literalmente elas são as personagens tipo assim, que você não vê elas dependendo de outros personagens, principalmente personagens masculinos, entende? Elas ficaram muito bravas e ele foi o primeiro eliminado, né, gente? Não tinha nem o que dizer. Ah, esse daqui, ele gostava da Gwen. Tô lembrando, tô tentando lembrar do nome dele. É quase irrelevante, mas ele é melhorzinho do que a Eva. Ele é quase irrelevante também. Ele sobreviveu a muitas coisas, inclusive eu fiquei com uma dó dele, porque no dia que ele foi eliminado muito quebrado. O cara não sobrou nada. Ele foi totalmente enfaixado, o cara não conseguia nem andar. E ele era ainda bonzinho porque ele tentou avisar a Beth que ela tava meio que com um negócio que era amaldiçoado. Eu não lembro o que que era, eu acho que era um totem que era amaldiçoado. O cara era bonzinho, ele era bonzinho e no final ele ainda tentou juntar o Trent junto com a Gwen. Ele era um carinha bonzinho, só que no jogo, assim, em si, ele não era um cara que
fazia muito, entende? Ele foi mais pra juntar a Gwen junto com o Trent e também tentar ajudar a Beth antes que fosse tarde demais. Cara, o Justin, eu fiquei assim chocada com o Justin na segunda temporada, porque o Justin se mostrou um cara literalmente. Não tem como você gostar do Justin por conta das atitudes dele. Porque na primeira temporada a gente só via ele como um cara bonito. Só que na segunda temporada, gente, se você assistir, você vê o quão manipulador ele se transforma. Ao ponto dele utilizar todos os meios pra fazer meio que com que todo mundo ficasse contra todo mundo. O cara literalmente virou um gênio do mal do nada, cara. Eu não lembro o que, que ele tinha feito a mais, só que, assim, eu não gostei dele por conta disso. E ele também era só bonito no jogo. Falar que ele fazia algo a mais. Não, não fazia. A menininha, eu esqueci o nome dela. É totalmente relevante. Tanto ela, eu já vou colocar as duas aqui. As duas eram melhores amigas. E elas literalmente teve uma vez que elas acabaram indo fazer outra coisa, sendo que eles tinham uma missão e graças a elas eles perderam, tipo, a missão, entende? Por conta delas, porque elas não estavam nem aí pro jogo. E elas acabavam dificultando a vida de todo mundo por conta disso. E daí, se eu não me engano, uma delas foi primeiro e daí a outra continuou no jogo durante mais 2 dias e daí depois a outra também saiu. Só que as duas eram amigas, best friends forever, só que no jogo elas também não faziam nada além de ficar conversando, falando que o Justin era bonito e tal. E apenas isso, além delas duas serem completamente desastradas, ao ponto delas ficarem sentando justamente em lugares onde tinha plantas venenosas. As duas não pensavam em absolutamente nada. Ai, esse cara aqui, ai, muito chato, cara. Esse cara aqui, eu acho que ele nunca fez algo muito bom no jogo. O cara ficava lendo, isso é algo bom, só que o cara não era aquele que falava coisas boas. O cara não fez absolutamente nada durante o jogo inteiro. Pode ser que ele tenha falado algo super extraordinário, porque o urso faz isso, essa cobra faz isso, só que ainda assim, ele não lembro de algo, um bom feito dele. O Coco, completamente relevante, cara. Esse Coco, ele literalmente foi um salvador da primeira temporada, porque ele fez com que um personagem, no caso, não fosse eliminado. Ah, eu lembrei do que eu ia falar da Alexana. Gente, eu achei muito injusto, porque na primeira temporada, a Alexana, ela foi completamente tirada do jogo por muita injustiça. Tipo, todo mundo queria que a Alexana ganhasse, e daí fizeram aquela, nossa, burrice, fizeram a Alexana perder por burrice, cara. A Alexana perdeu por burrice. Eu fiquei muito bolada nesse dia. Ai, ai, ai. Esse daqui era o esportista que ficou com a Lindsay, né? Que ela nem lembrava do nome dele. Ele também é um pouquinho irrelevante na história também. Ele não fez muita coisa, assim. Ele foi também um dos primeiros, se eu não me engano, eu posso estar enganada. Só que eu não lembro também de muitos feitos dele, não. Só que, sabe o que eu lembro? Que ele tinha medo de galinha. Isso era muito engraçado, quando foi expor todos os medos deles. O cara literalmente tinha medo de galinha, eu entendo, só que assim, ele tinha um medo pavoroso de galinha. E por fim a gente tem a Courtney. Cara, na primeira temporada a Courtney já era insuportável. A Courtney era tipo assim, insuportável. A Courtney, ela se achava a maior só porque ela tinha negócio de acampamento e tal. Só que o pior, gente, foi a continuação. Na segunda, na terceira, a Courtney começava a ficar cada vez pior. Você pode gostar muito dela porque ela é muito inteligente e tal, porque ela combina com o Duncan. Só que ainda assim, a Courtney chegou num momento que eu ficava estressado com a personalidade dela. Não tinha condições. A Courtney começou a ficar tão autoritária ao ponto dela querer destruir a vida de todo mundo, inclusive da Gwen. Ai, mas a Gwen roubou o Duncan dela, gente. Primeiramente, ela literalmente dava, tipo, ela acabava com a Gwen, só que quando era o Duncan, ela literalmente, ele falava algumas coisinhas pra ela, ela perdoava ele, e ela ficava pegando no pé da Gwen a todo custo, a todo momento, tipo, sendo que o Duncan também estava errado na situação. E literalmente ela pegava no pé, da mesma maneira que
Se eu não me engano, no primeiro jogo, ela foi lá e desistiu. Tipo, ela foi uma das primeiras a desistir. E ela atrapalhou. Não, não tem explicação. A Courtney, ela podia ser uma personagem muito legal. Ela era a única que tinha cabeça ali, porque ela tinha estudo, porque ela tinha aquilo, ela tinha isso. Só que ela virou uma personagem insuportável no decorrer do jogo. Era uma personagem que a gente não aguentava mais e por esse motivo ela não ganhava as edições. Inclusive, o Duncan só perdeu na segunda edição por conta dela. Exatamente por conta dela, por conta de ciúme bobo da parte dela. Sendo que ela poderia pensar o quê? Se o Duncan ficar rico, eu vou ficar com ele porque ele gosta de mim e a gente aproveita esse dinheiro juntos. Mas não, ela preferiu que ele perdesse absolutamente tudo. É muito inteligente da sua parte, né, Courtney? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse ficou o meu tier list. Pode ser que no futuro eu assista novamente, porque eu gosto muito desse desenho. E comente aí embaixo qual é o seu personagem preferido, como que é. Fale aí como que ficou a sua tier list, né? Se você assistiu este desenho maravilhoso na época quando você era criança. E se você não assistiu, assista agora porque eu recomendo demais. É um desenho muito bom. Até o próximo vídeo, pessoal! E tchau, tchau!